Olá! Está no ar mais uma edição do nosso podcast Vozes, o podcast que dá voz à Corregedoria Geral da Justiça. Solta a vinheta! E hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, a primeira vez dele aqui conosco, que é o Dr. Márcio Soares Cunha. Ele que é coordenador da COCID, que é a Coordenadoria da Cidadania, da CGJUS. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Olá, Dr. Márcio, que prazer receber o senhor aqui hoje. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Eu que agradeço muito, essa oportunidade da gente estar... que vocês permitiram, da gente divulgar esse projeto aqui, porque é um projeto de cidadania muito bonito, e muito importante, não só para o estado de Tocantins, mas para o Brasil inteiro, Então, fico muito feliz de poder falar sobre ele aqui. Verdade, é um projeto muito importante, a gente já até aqui nos bastidores conversou um pouco, Vamos conhecer um pouco mais sobre o Pai Presente. Doutor, o que é exatamente esse programa Pai Presente? Qual que é a importância dele para a promoção da cidadania e também da dignidade das famílias tocantinenses? Então, o programa Pai Presente, ele teve um start com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, Já havia uma lei anterior que tratava de uma situação mais ou menos parecida, e que se instaurava um procedimento, perante a diretoria do foro e intimava-se o suposto pai, A mãe indicava o suposto pai já na cartório de registro civil e aí, através desses dados, a gente notificava o pai e, se ele não comparecesse, emitia para o Ministério Público. O programa Pai Presente, projeto Pai Presente, ele tomou uns contornos mais modernos. E aí, então, o que acontece? A gente utiliza esse programa para a gente tentar dar oportunidade àquelas pessoas que não tiveram seus pais registrados, que possa ter direito a ter seu pai reconhecido, na sua certidão de nascimento, porque isso gera efeitos de todos os aspectos, não só sucessórios, mas principalmente em relação ao afeto. E a maior importância, na minha visão, é essa, de levar a cidadania, porque essa pessoa, às vezes, só com o nome da mãe, ela é discriminada pela sociedade, que é preconceituosa, e levar essa dignidade, proteger a dignidade da pessoa humana, poder proporcionar o afeto do pai, que às vezes também não sabia que era filho dele. Então, tem uma série de situações que eu acho que são contempladas no projeto Pai Presente e que são muito válidas em termos de cidadania, e proteção das pessoas. E como que esse projeto, como que ele está sendo executado aqui no Tocantins? Quais os resultados que a gente já tem e quais os avanços também que esse projeto apresenta? Esse projeto já está implantado no estado do Tocantins tem um certo tempo, e ele funciona da seguinte forma: a parte pode, independente de advogado, pagamento de custas, nada, ela se dirigir ao fórum, a secretaria de qualquer dos fóruns aqui do estado do Tocantins, ela vai lá, vai deduzir o pedido, e a pessoa que é responsável por isso vai reduzir a termo e colocar um endereço do suposto pai e essa pessoa vai ser notificada. E vai ser designada uma audiência, que hoje é realizada pelo próprio Sejusc, que é o Centro de Conciliação, Mediação e Cidadania, e lá, se ele concordar, já com a paternidade já é feito lá, já é colocado no termo, que ele concorda e tudo. Se tiver que definir alimentos iguais, já, se for criança, ou adolescente, já define ali no próprio termo, porque tem um conciliador próprio, assim que eu digo, da rede do Sejus, que são credenciados, profissionais treinados para fazer audiência de conciliação e mediação, e aí já define todos esses pormenores. Se ele negar ou ele não comparecer,
esses autos têm que ser remetidos à Defensoria Pública, ao Ministério Público, para que se proponha a ação, né, cabível, né, fazendo com que esse pai venha aos autos judicial, mas no âmbito do pai presente é uma questão administrativa. E pode ser que ele compareça e fique em dúvida em relação à paternidade e queira fazer o exame. Aí faz o exame. Aí faz o exame, se ele tiver condições de pagar, ele paga. Né? O novo provimento prevê que se ele não tiver condições de pagar, né, o tribunal, através dos seus convênios, né, com laboratórios, né, vai oferecer esse exame gratuitamente para dar vazão a esse tipo de situação. Entendi. Então, já sai tudo organizado. Questão sai tudo organizado. Pensão, já se precisar de o DNA, já faz também ali. Isso. Entendi. E para quem deseja iniciar esse processo de reconhecimento de paternidade, quais são os caminhos? O que a pessoa precisa fazer para iniciar, então? Primeiramente, eu queria destacar aqui que as diretorias do foro, elas pedem à Secretaria Estadual, né, de Educação, a Secretaria Municipal de Educação, as listas com os nomes das crianças que estão matriculadas e adolescentes que estão matriculados não têm o nome do pai. Para a gente chamar as mães, né, e ver se ela indica o nome do suposto pai, se ela souber. Né? Mas a mãe, né, em qualquer situação, ela pode se dirigir diretamente ao fórum, né, de qualquer das comarcas do estado de Tocantins, e lá declinar o nome do suposto pai, o endereço ou o telefone onde ele possa ser achado, para que possamos tentar a intimação dele para essa audiência. Né? Que antes essa audiência era feita toda na diretoria do foro, hoje não. Desde o ano passado, a gente conta com conciliadores e mediadores do Sejusc, né? Porque é uma forma de administração interligada a um outro órgão do tribunal, que é o NUPEMEC, e o NUPEMEC coordena os Sejuscs do estado do Tocantins, né, de cada uma das comarcas. Então, a forma da pessoa procurar é se dirigir a qualquer um dos fóruns, né? A mãe vai, indica o nome do suposto pai, o endereço que ela supostamente supõe que ele more, ou o telefone, para a gente conseguir a intimação dele e a participação dele nessa audiência. Também, recentemente, foi decretado um novo provimento, né? A gente estava falando aqui sobre isso, relacionado ao programa Pai Presente. O que mudou? Quais são as novidades nesse provimento novo? Então, esse provimento, na verdade, o que houve foi algumas modificações, né, que eu digo assim, são poucas modificações, mas mais para atualização do provimento em relação ao organograma daquilo que estava sendo feito. Né? Então, essa relação com o NUPEMEC e o Sejuscs, né? E de que forma isso iria funcionar. Né? Porque tinha algumas coisas que a gente já tinha colocado em prática, mas não estava no provimento. Então, assim, agora isso está totalmente regulamentado dentro do provimento da Corregedoria. Inclusive, a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão máximo administrativo dos tribunais de justiça e de todos os tribunais do país, ela diz que, inclusive, pode haver o reconhecimento da paternidade socioafetiva diretamente no cartório, né, desde que haja testemunhas, né, e ela não descarta a possibilidade de dentro do próprio projeto Pai Presente, que isso seja realizado, né? Então, assim, eu acho que isso traz uma amplitude maior em termos de cidadania, dignidade da pessoa humana, para que a gente possa alcançar mais pessoas ainda. Um dos eventos do Registro, que é um evento nacional também, dirigido pelo Conselho Nacional de Justiça, e que participa todos os tribunais de justiça, teve um reconhecimento de paternidade socioafetiva dentro do projeto Pai Presente. Então, nada obsta que uma criança ou adolescente ou qualquer outra pessoa, mesmo maior, tenha nos seus registros um pai biológico e um pai socioafetivo, né? Talvez pela convivência de longo prazo. Era essa pergunta que eu ia fazer agora, já pegando aqui o gancho. Então, a pessoa, por exemplo, o senhor é pai afetivo. Se por acaso os seus sobrinhos, ou então se por acaso alguém
que está nos assistindo agora, o cidadão, se ele quiser, ele tem um pai, o genitor, e tem o pai afetivo. Ele pode ter os dois pais, os dois podem estar no documento dele? Sim. Eu tenho 2 sobrinhos que eu amo como se fossem filhos. Ele pode ter as 2 pessoas, né, nos registros civis dele, reconhecendo-se essa paternidade socioafetiva, né, que é aquela relação de afeto que decorre do tempo ali que ele convive. Aquela pessoa, né, reconhece ela como pai, né? A criança, o adolescente reconhece como pai, trata como pai. O pai o reconhece como filho ali, né? Isso tem efeitos sucessórios, sem efeitos sucessórios, mas o grande e importante objetivo é, de fato, a questão afetuosa, né? Porque hoje se fala até em dano moral por abandono afetivo. Então, é aquele pai que não é pai biológico, mas nunca prestou nenhum tipo de assistência, nunca esteve presente, né? Então, assim, existem decisões que colocam esses pais na situação de pessoas que devem indenizar os filhos por não ter proporcionado a eles, né, aquele acompanhamento necessário. Então, assim, em outros casos, a pessoa convive com a pessoa que ela tem como pai, né, e a pessoa o reconhece como filho, né, e tem uma convivência de longa data, tem laços afetivos, né, enormes e firmes, e aí essa pessoa pode ser reconhecida, né, como pai socioafetivo e fazer todos os trâmites, né. A resolução do Conselho Nacional de Justiça fala que pode ser até perante o cartório, né, desde que tenha testemunhas que vão dizer que, de fato, essa relação é verdadeira, né, e a menos que haja dúvida do cartorário, ele vai remeter para o Poder Judiciário. Né, não havendo, pode ser feito reconhecimento lá mesmo. E aí a mãe pode fazer... Pode provocar. Entendi. Pode provocar. A mãe pode provocar essa situação, né, esse desencadeamento desse procedimento, com certeza havendo os requisitos, né, e a demonstração dessa paternidade, desse envolvimento, né, socioafetivo, de fato vai ser reconhecido. Nós estamos fazendo, né, dentro dessa gestão do desembargador Pedro Nelson, uma tentativa de divulgação maior do projeto Pai Presente. Então, agradeço muito essa entrevista aqui, porque muita gente não conhece o projeto. E a gente vai tentar divulgar, né, nas comarcas do interior também, e aqui também, né, para que a gente consiga massivamente divulgar isso, para a gente alcançar o maior número de pessoas, porque, de fato, isso é cidadania, né? E não só cidadania, como proteção, né, afetiva dessas pessoas. Verdade. Né? Aquele que não tem o seu pai registrado, né, ele, de fato, ele passa por uma situação, assim, às vezes que ele se sente envergonhado, ou que ele tem alguma falta do ponto de vista afetivo mesmo, de não ter sido reconhecido, né? Então, assim, eu acho que o quê desse programa é justamente esse. Eu acho que não a questão de cidadania, mas mais ainda na questão afetiva. É verdade, na questão afetiva, amorosa, dignidade, na vida dessa pessoa, porque, como o senhor falou anteriormente, realmente a gente sabe que a sociedade, ela, por mais que a mãe seja mãe, como eles dizem, existe aquela, digamos que, necessidade de um pai. Existe. E o pai afetivo, ele é um pai. A gente precisa divulgar que ele seja um pai presente com esse projeto maravilhoso. Se eventualmente o pai também não conhecia, né? Assim, não sabia que tinha um filho. Né? Que às vezes acontece também, né? Acontece. Vai ser oportunidade para ele, né, desenvolver esses laços com o filho dele. E existem situações das mais diversas, assim, que eu já vi. E eu acho, sinceramente, que é um dos mais brilhantes projetos do Poder Judiciário, né, de tentar levar a cidadania. Né? Lá na minha coordenadoria a gente só mexe com cidadania, tem outros projetos juntos, né? Mas o mais belo deles, sem dúvida, é o projeto Pai Presente. Doutor, então, aproveitando aqui, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os pais, para os filhos, para as famílias. A gente já falou aqui várias coisas, o quão esse projeto é importante, o quão esse projeto traz
eu digo que dignidade para os lares também, né? Mas, assim, eu queria que o senhor falasse um pouco, deixasse alguma mensagem para as pessoas que estão nos vendo, de que realmente, qual que é a mensagem que o senhor deixaria da importância desse projeto na vida das pessoas? Eu acho que é uma importância gigante na vida das pessoas em termos de dignidade, né? E justamente pelo reconhecimento da paternidade, que traz reflexos inúmeros, né? E vai trazer reflexos inúmeros também na vida dessa família, né? E até dos amigos de uma forma geral, né? Na vida da criança e do adolescente, né? Até às vezes de uma pessoa que é maior e quer ter reconhecido a paternidade, né? Eu já passei por uma situação dessa numa comarca do interior, né? Que era uma senhora já assim, com criança, né? Aquilo não surtiria efeitos financeiros para ela, porque o pai não tinha dinheiro, mas que ela gostaria de ser reconhecida pelo pai. Uhum. E não foi preciso fazer reconhecimento de DNA, nem nada, o pai reconheceu, já era um senhor, né, bem idoso, assim, uns quase 80 anos de idade. E de saber que aquilo causou, de certa forma, né, um vínculo que talvez poderia ter sido feito antes, mas que ainda foi feito a tempo, por exemplo, de ter reconhecido o pai, de poder conviver com ele e do pai poder conviver com ela. Então, o nosso princípio, nosso objetivo principal é justamente levar dignidade a essas pessoas, né, proteger essas pessoas afetivamente também e permitir que elas, de uma forma menos burocrática, de forma desburocratizada, possa ter acesso, né, ao reconhecimento da paternidade por meio desse procedimento, que é muito mais fácil do que ajuizar uma ação judicial, né, e ter todo o trâmite de uma ação judicial. Essa situação ela é às vezes tão simples que a gente consegue sintetizar tudo no mesmo procedimento, sem a necessidade da judicialização, né, e que é bom para as pessoas, que é bom para o judiciário também, que não tem tantas ações ajuizadas, que praticamente tudo vai se resolver de forma, né, consensual. Mesmo que tenha que fazer o exame de DNA, né, o pai vai estar reconhecido ali, e aí daí então se definem os pormenores disso, alimentos, guarda, tudo no Sejusc, né? Então, assim, eu acho que é um projeto que, de fato, consegue entrar em casas que precisam, né? Especialmente em relação à população de baixa renda. Eu acho que para as pessoas, inclusive, o senhor está falando que vai chegar nas comarcas, no interior, as pessoas mais simples, às vezes a burocracia faz com que dificulte esse acesso delas também, né? E pelo fato de ser mais simples, parece não, é mais fácil e vai ser para elas também, a maneira como elas veem, elas vão ver que não é burocrático, que não é difícil alcançar aquele objetivo, então vai ser mais fácil para elas também chegarem, terem esse reconhecimento de paternidade e também a paternidade afetiva na família delas. Não, com certeza. O projeto, né, que já está rodando, já tem um tempo nas comarcas do interior, né, o que eu constatei é que faltava maior divulgação, né? E aí a gente está fazendo uma divulgação maior, né, e mais massiva, né, para a gente conseguir melhores resultados, porque até pelas comarcas que eu passei no interior, eu vi que faltava conhecimento mesmo das pessoas, né? E a gente tem que ter pessoas que possam replicar isso, então o projeto tem que contemplar isso. O que a gente está fazendo agora é um plano de ação para a gente... Porque às vezes o juiz está no interior, mas ele não tem estrutura para fazer essa divulgação e tudo, para que a gente utilize pelo menos alguns dos credenciados do GEGEM, né? Alguém que possa ir nas escolas, divulgar, né? A gente traçar um plano para divulgação de alguma forma, por meio de vídeos massivos, para que todos tenham conhecimento disso. E mais uma vez gostaria de agradecer, doutor Márcio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito importante, esclarecedor essa nossa entrevista aqui. E se a pessoa tem alguma dúvida, só para encerrar, quem que a pessoa pode procurar? Ela pode procurar o fórum da sua cidade? Como que a pessoa pode esclarecer e conhecer um pouco mais sobre o projeto? Quais são os passos? O que ela precisa fazer para começar esse reconhecimento? O que ela precisa fazer? Então,
Ótima pergunta. No site do Tribunal de Justiça tem todos os telefones de todas as comarcas. Ela pode entrar em contato com qualquer das comarcas para já levar a documentação correta no dia que ela for fazer o pedido, que ela vai ter que ir lá presencialmente fazer o pedido no fórum. Então, sim, ela pode ligar para qualquer uma das comarcas que eles têm a relação de documentos que é necessária lá e é simples, basta isso que o procedimento vai ter trâmite normal, né? Uma coisa que eu não tinha dito, mas também que é interessante dizer, é que já no registro civil, quando faz o registro e não tem pai definido, o registrador já pergunta, você tem ideia de quem seja o suposto pai? Não, tenho, é fulano. Esse procedimento já vai também para o fórum e é autuado como procedimento do pai presente. E aí a gente já faz a notificação do pai, né, e desencadeia os demais procedimentos, as demais etapas. Então, basta ela ligar em cada um dos fóruns, né, que existem, né, em todo o estado do Tocantins, né, aquele que seja, né, próprio do local onde ela esteja, né, e que eles vão repassar qual o rol de documentos é necessário, o que tem que fazer exatamente, né, para ela já ir com a documentação correta no dia do comparecimento no fórum. Tá, joia. Muito obrigada, doutor Márcio, mais uma vez. Muito obrigada mesmo. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço, né? Fico muito feliz de estar aqui hoje e muito grato. E essa foi a nossa edição do podcast Vozes de hoje. Siga a gente nas redes sociais. Tchau, tchau e até a próxima.